Bem, pessoal, o objetivo dessa videoaula é que vocês possam amadurecer a teoria abordada em sala de aula por meio de resolução de problemas, e é isso que nós faremos aqui. O tópico que nós discutiremos é equivalência de capitais. E aí, para a gente falar de equivalência de capitais, só fazendo uma revisão, porque nós já trabalhamos esse tópico em sala de aula, nós vamos definir o que é data focal. E vocês vão lembrar que a data focal é a data que se considera como base de comparação dos valores referidos a diferentes datas, né? E aí, uma vez que a gente estabelece essa data focal, que é onde vai acontecer essa comparação dos valores, a gente pode falar da equivalência de capitais. E a gente tem que dois ou mais capitais com datas de vencimento determinadas são equivalentes quando levados para uma mesma data focal, a mesma taxa de juros produzem valores iguais nessa data, né? Então, na verdade, o objetivo da equivalência de capitais é muito claro, porque assim, a gente sabe que o dinheiro ele tem valor associado ao tempo, né? Há uma variação do valor do dinheiro no tempo. E então, levando em consideração isso, a gente sabe que na operação financeira é comum que a gente possa querer antecipar ou prorrogar um determinado título. E aí, para a gente fazer essa antecipação ou prorrogação, a gente vai fazer, por exemplo, a troca de um título por outro ou a troca de um título por vários. E para fazer essa troca, é necessário que a gente faça uma comparação dos valores desses títulos a datas diferentes, considerando uma determinada taxa de juros. E a transferência desses valores, né, diferentes a datas diferentes para uma determinada data, para uma mesma data, é o que vai gerar a equivalência entre esses dois valores. Então, se eu considero, por exemplo, dois valores aí, o VP1 e VP2, em datas diferentes, e eu considero aí, né, o deslocamento dessas quantias para uma mesma data, que é a data T, que eu vou chamar de data focal, como está aí no diagrama para vocês, esses valores eles serão equivalentes e a gente tem a equivalência entre esses dois capitais nessa data T, né? E agora, lembrando que a gente está fazendo isso tudo, essa discussão, na capitalização composta, né? Então, aí, independente dessa data T, que eu considere para a data focal, a gente sempre vai ter aí a equivalência entre esses dois capitais, tá? Então, agora a gente vai aí fixar um pouquinho dessa teoria em dois exercícios propostos em sala de aula. O primeiro exercício é o seguinte: uma pessoa deve R$ 3.000 com vencimento em 2 anos e 4.500 com vencimento em 6 anos. Pretende pagar seus débitos por meio de um pagamento único a ser realizado no final de 4 anos. Considerando uma taxa de 10% ao ano, determine o valor do pagamento único que liquida a dívida. Construa o fluxo de caixa. Então vamos lá. Solução. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar o fluxo de caixa desse exercício, tá? Então vamos colocar aqui em uma linha horizontal o tempo, né, que pra gente é o nzinho, Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui a data zero. A hipótese é que após 2 anos ele faça um pagamento aqui, ó, de R$ 3.000 aqui em 2 anos. Então vamos lá, ó. Na data 2, como haverá uma saída, vamos colocar aqui setinha para baixo, R$ 3.000. E após 6 anos, um pagamento de 4.500. Então, ó, após 6 anos aqui, um pagamento de R$ 4.500. Ele quer fazer um pagamento único ao final de 4 anos aqui, ó, de modo que esse pagamento liquide a dívida. Então aqui, vou colocar até em verde, na data 4, ó, após 4 anos, ele quer efetuar um pagamento aí de um valor único que liquide a dívida. Então novamente uma saída. Como eu não conheço esse valor, eu vou chamar de x. X seria o pagamento único que liquida a dívida. Então nesse caso, claramente a gente tem aí um problema de equivalência de capitais. Eu vou estabelecer como data focal a data em que eu quero fazer a comparação entre os valores que são dados aí, os valores diferentes aí, né, em datas diferentes, mas que eu quero fazer uma comparação lá no data 4, né?
Eu quero, na verdade, compará-los, esses dois valores, com aquele x lá na data 4, que eu vou considerar como sendo a minha data focal. Porque eu sei que, se esse x é o valor que liquida a dívida na data 4, então eu sei que esse x vai ser o somatório desse valor levado para a data 4, desse 3.000 levado para a data 4, ou então, nesse caso, seria capitalizar 3.000, já que é nesse sentido, né? No sentido de uma data anterior para uma data posterior, eu vou capitalizar aí eu vou capitalizar esses 3.000 aqui da data 2 para a data 4, tá? E o 4.500, como está na data posterior à data que eu considerei como data focal, eu vou precisar atualizar, né? Que seria o mesmo que diz descapitalizar. E a gente sabe quais que são os fatores aí, as operações para capitalizar ou para atualizar um determinado valor. Então a gente tem o seguinte, ó. Então vamos montar a nossa equação. Nós temos que o valor x a ser pago lá na data 4 vai ser o mesmo que vai ser os 3.000 capitalizados, ou seja, levados para a data 4. Então vamos capitalizar os 3.000, capitalizar vezes fator seria 1 mais i, vou colocar a taxa genérica, depois a gente coloca aí quem que é essa taxa que é dado no problema ali. E aqui é elevado ao número de períodos, que eu vou chamar aqui, ó, N1. N1. Mais os 4.500, que seria a segunda parcela, trazidos aqui, ó, levados para a data 4. Né? Nesse caso, eu vou atualizar, porque eu estou vindo de uma data posterior para uma data anterior. Então, agora eu vou atualizar os 4.500 para a data 4. Né? Agora, como eu vou atualizar, o processo de atualização a gente sabe que é de retirada de incorporações. Então, a gente vai dividir. Né? Seria a operação inversa lá da capitalização. É dividido também por 1 mais i, elevado agora a um N2, que é o número de períodos aí considerado nesse processo de atualização. Agora vamos substituir os elementos aí. Então, o meu x vai ser igual a 3.000, que multiplica a taxa de 10%. 10% é o mesmo que 0,10 na forma unitária, né, que é a forma decimal. Então, aqui vai ficar assim, ó, 1 mais 0,10 elevado a N1 é o número de períodos aí de capitalização. Do 2 para o 4 são 2 períodos, né? 4 menos 2 é 2, são 2 períodos. Mais, agora os 4.500 atualizados. Então, aqui novamente, ó, 1 mais 0,10 elevado a N2. N2 nesse caso também é 2, né? Do 6 para o 4 são 2 períodos, né? 6 menos 4, 2. 2 períodos considerados aí para essa atualização. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 3.000, que multiplica 1 mais 0,10 é 1,10. Então, vai ficar 1,10 aqui, eu vou colocar um parêntese, só por questão estética mesmo, ao quadrado, mais 4.500 dividido pelo mesmo número aqui, 1,10, também elevado ao quadrado. Vamos trazer para cá essa equaçãozinha. Efetuando esse cálculo na calculadora científica de vocês, aí vocês vão lembrar que a gente fazia aproximação somente no final. Então é importante que vocês coloquem aí toda essa operação aqui, ó, na calculadora científica, para que no final vocês façam a aproximação. Porque se a gente faz a aproximação durante o processo, a gente tem muitas perdas. E quando fala-se de dinheiro, as perdas são consideráveis em cada aproximação. Tá? Então vamos deixar para aproximar uma única vez para a gente evitar aí perdas. Tá? Então, se vocês fizerem esse cálculo aí na calculadora científica de vocês, colocar toda essa operação na calculadora científica de vocês, vocês vão obter aí que o valor é exatamente R$ 7.349. R$ 7.349. Né? É o valor do pagamento único aí, que vai liquidar essa dívida aí, que seria paga em duas parcelas. Tá? Então, nesse caso, nós fizemos aí uma equivalência de capitais. O exercício 2 é o seguinte. Uma pessoa tem uma dívida de R$ 1.000 que vence em 10 meses e propõe-se a pagá-la em 3 parcelas. 350 daqui a 3 meses, 300 daqui a 7 meses e uma parcela final no vencimento da dívida. O vencimento da dívida é em 10 meses, então no mês 10 ele vai efetuar o último pagamento aí, né? A juros efetivos de 4% ao mês, determinar o valor da parcela final que liquida a dívida, construa o fluxo de caixa. Vamos lá, solução
Novamente, nós temos um problema aí de equivalência de capitais. Nós queremos deslocar quantias aí no tempo. Então, vamos aqui montar primeiro o nosso fluxo de caixa. Tem aqui o nosso tempo N. Vamos lá, data 0. O pagamento aí, né, da dívida seria em 10 meses. Então, vou colocar aqui no último caso, aqui, no último espaço aqui, ó, na data 10, né? E esse pagamento seria, essa dívida venceria na data 10, que eu pago um pagamento equivalente a R$ 1.000. Então, setinha para baixo, R$ 1.000 seria o valor pago aqui, ó. Aí, ao final de 10 meses, essa dívida seria paga em R$ 1.000. Só que assim, a pessoa se propôs a pagar essa dívida da seguinte forma: 350 daqui a 3 meses. Então, olha, na data 3 aqui, ó, ele vai pagar 350, setinha para baixo, aqui uma saída, 350. R$ 300 daqui a 7 meses. Então, na data 7 aqui, na data 7, ele vai pagar R$ 300. E um outro pagamento, que é uma outra parcela no final do vencimento. Então, lá na data 10, que já tem esse pagamento de R$ 1.000, ele efetuaria um pagamento aqui, que eu vou colocar em verde, já que está na mesma data. Tá? Aqui eu vou até colocar assim para o ladinho, ó, que eu vou pagar aqui X, que eu desconheço esse pagamento aqui, né? Desconheço esse pagamento aqui, que é o que a gente quer determinar no problema, né? Vamos colocar aqui em cima, Xzinho. Né? Então, esses três pagamentos aí, nessas datas estabelecidas, eles vão substituir aquele pagamento único lá de R$ 1.000 na data 10. Então, o que a gente quer fazer é uma comparação desses valores. E a gente vai escolher qual data focal? A data 10, que é onde a gente tem o valor conhecido da dívida, né, na sua totalidade, que é de R$ 1.000. Então, o nosso objetivo vai ser deslocar essas quantias lá para a data 10. Então, o que a gente faria? Vamos colocar em azul aqui os deslocamentos. Esse pagamento aqui, ó, de 350, eu vou carregar lá para a data 10, ó. Vou trazer para a data 10. Então, se eu vou sair de uma data anterior para posterior, eu vou capitalizar. E esses 300 eu também vou sair daqui e trazer para a data 10. Então, eu também vou capitalizar, porque está na data anterior para uma data posterior. O X é um valor que já está na data 10, então não preciso nem capitalizar nem atualizar. É o próprio X, é o valor que eu vou considerar. Na data 10 ele vale exatamente X, então, para efeitos de cálculo, é o próprio X. Então, vamos montar nossa equação aí. Nossa equação vai ficar assim, ó. Aqueles R$ 1.000 que estavam lá na data 10, né? Os R$ 1.000, ele vai ser equivalente aos 350 levados para a data 10, então capitalizados, ó, vai ser os 350 capitalizados, então vezes 1 mais i elevado a n1, depois a gente conta aqui em n1, mais os 300 também capitalizados para a data 10, 300 que multiplica 1 mais izinho elevado a n2, que a gente vai contar, mais xzinho, que é a parcela na data 10, que está valendo o próprio xzinho, já que eu não tenho que capitalizar nem atualizar, o próprio xzinho. Vamos substituir agora os valores. Então, R$ 1.000 vai ser igual a 350, que multiplica, a taxa é 4%, que é o mesmo que 0,04. Então, 1 mais 0,04, 1 mais 0,04 elevado a N1. N1 é o número de períodos considerados entre esse pagamento no terceiro mês até o mês 10. 10 menos 3, 7. Então, são 7 períodos aí. Mais 300, que multiplica 1 mais a taxa é a mesma, 0,04, elevado a N2. Do mês 7 para o mês 10 são 3 meses, né? São 3 períodos considerados, mais o x, né? E a gente pode reescrever isso aqui assim, ó, R$ 1.000 vai ser igual a 350, que multiplica 1 mais 0,04, vou colocar entre parênteses por questão de estética, 1,04 elevado a 7, mais 300, que multiplica 1,04 elevado a 3, mais x. Como o meu objetivo é encontrar o valor de x, então a gente vai deslocar tudo que não tem x aqui nessa equação para o primeiro membro, lá para onde tem 1.000, trocando o sinal. Toda essa parcela vai para o primeiro membro, como está aqui positiva, eu vou trocar o sinal. Essa parcela aqui, ó, também está positiva, eu vou deslocar para o primeiro membro, trocando o sinal, para que fique somente x aqui, para que a gente isole o x aqui. Então vamos lá, vamos colocar o 1.000 que já estava aqui no primeiro membro,
Vamos deslocar agora. Vou deslocar o primeiro, ó, então menos, vou repetir, 350 que multiplica 1,04 elevado a 7. Então, vou deslocar o segundo, como estava mais, operação inversa, subtração, menos 300 que multiplica 1,04 elevado a 3. E isso aqui vai ser igual, só ficou o x no segundo membro, eu isolei o x. E aí, efetuando o cálculo, a gente encontra aí, né, na calculadora científica de vocês, novamente evitando aproximações, colocando toda a operação na calculadora, a gente chega que o nosso x, essa operação toda aqui, ó, toda essa operação vai resultar em R$201,97 é o valor de x aí, né? Então seria aí o equivalente aí, de modo que esses três pagamentos aí liquidem aquela dívida de R$1.000 na data 10, tá? Então esses são os dois exercícios aí de equivalência de capitais para que vocês fixem e vocês entendam como é o processo aí, né, de deslocar quantias no tempo a partir de uma taxa aí que é fixa no exercício. Até o próximo vídeo.